Graça e paz, amada igreja! Como os irmãos estão? Eu hoje estou muito alegre e muito feliz, porque afinal de contas, nós estamos em ritmo de festa. É isso aí! Essa semana nós comemoramos 55 anos de existência. E como nós somos gratos ao Senhor por essa grande dádiva. Certamente passamos por momentos difíceis, mas em todos esses momentos o Senhor esteve conosco, nos sustentando, nos dando graça. Ai, que diremos, pois, a todas essas coisas que o Senhor tem nos permitido viver nele, não é verdade? Então, meu querido, eu te convido nesse início de culto para estarmos orando ao Senhor, orando em gratidão, orando e entregando esse momento de culto a Ele. Amém? Se você pode, feche os seus olhos do lugar onde você está e vamos juntos orar ao nosso Deus. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão. Te adoramos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. E é agradecendo ao Senhor por todo esse sustento, por essa força, essa graça que o Senhor derrama sobre nós, que eu peço que esse mesmo sustento, essa mesma força e graça venha estar se estendendo sobre a vida e sobre a família de cada um que está aqui conectado, representando, Senhor, sua casa, sua família. Senhor, em nome de Jesus, que da mesma forma, Senhor, que o Senhor tem nos agraciado com a Tua presença, que a Tua presença também venha estar inundando cada lar aqui representado. Paizinho querido, nós também te entregamos esse momento de culto, Senhor, porque tudo é para a sua glória. Cada louvor, cada oração, Senhor, cada oportunidade, Senhor, é para dizermos o quanto te amamos, o quanto te honramos e te adoramos, Senhor. Tudo é para ti. Muito obrigada pela oportunidade de sermos teus adoradores, teus filhos. Obrigada pelo prazer da vida eterna. Esteja conosco, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Quantas bênçãos dize, quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se na vida as ondas agitadas são, se desanimados juntas tudo vão, quantas muitas bênçãos conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mas Jesus morreu, somente por. Não te desanimes, pois contigo sempre
a Deus. Nesse momento, meu irmão querido, se é possível para o irmão, eu gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para que juntos possamos fazer o recitativo bíblico que se encontra lá em Salmos, capítulo 92, versículo 1 e capítulo 95, do versículo 2 ao versículo 3. Repetindo, Salmos 92, 1 e capítulo 95, do 2 ao 3. Façamos juntos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos à tua presença com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Esse é o nosso Deus, o único Deus, e com Ele nós nos alegramos. Eu quero te convidar a esse momento de gratidão. Eu quero te convidar a se relembrar do dia talvez que você entrou pelas portas de nossa igreja, ou talvez que você assistiu pela primeira vez esse culto ao vivo pelas redes sociais, pelo YouTube. Quantas coisas nós já passamos juntos enquanto igreja, quantas alegrias, quantas lágrimas derramadas e quanta gratidão. Vamos celebrar esse Deus grande em gratidão. Que o Espírito Santo, nesse momento, receba a oferta de gratidão também, que nós estamos entregando a Ele. Teus olhos estão sobre mim e não me deixam. Por onde eu vá, sei que me guias, Senhor. Graça divina e sem par, eu não mereço. Tu és fiel, mesmo sabendo quem sou. Eu desejo estar junto a ti e me humilhar. Vou lavar os teus pés com a minha adoração. Quero viver o que sonhastes pra mim. Ser dependente de estar em teus braços de amor. Ver tua graça me resguardar. Traçastes um plano para o meu viver.
Lá em Provérbios 3 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, nesse momento, nós teremos a oportunidade de honrar ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Como? Através do endereço bancário que logo vai aparecer na sua tela. Ou, se preferir, vindo de forma presencial e depositando no gasofilácio em um dos nossos cultos presenciais. Eu te convido também a ofertar ao Senhor nesse momento a sua adoração. Celebre a Ele. Se você pode, fique de pé. Adore ao Senhor com todo o seu fôlego. Adore o Senhor com a sua gratidão. Diga talvez aqui no chat, feliz aniversário, afinal de contas, nós estaremos aniversariando essa semana. Então vamos juntos adorar e dedicar ao Senhor, com honra, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Tudo consagro a ti. Tudo consagro a ti. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que possamos estar nos preparando para receber a palavra do Senhor aos nossos corações. Oramos então? Senhor Jesus, muito obrigada por cada oportunidade de palavra dita, cada adoração, Senhor, que tivemos a oportunidade de entregar diante de Ti. Mas agora nós te pedimos que o Senhor venha estar guardando o nosso coração para que cada semente lançada venha encontrar terra fértil, Senhor, para frutificar. Entregamos também a vida do Teu servo, que possa ser usado tremendamente, cheio da Tua unção, autoridade e sabedoria divina. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz, querido amigo, querido irmão, membro congregado da PIB do Parque Anchieta. Sempre um prazer, uma alegria poder estar participando dessa celebração, da atividade da igreja e pregando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações para ministrar a nossa comunidade de fé. E a todos vocês que porventura assistam a essa celebração, que Deus ministre poderosamente aos seus corações. Eu queria aproveitar para avisar e convidar a todos para a nossa celebração do 55º aniversário de nossa igreja, a ser celebrado no próximo domingo, tanto no culto pela manhã, às 10 horas, quanto no culto da noite, às 18 horas. Inclusive, na ocasião, não haverá culto infantil para que os nossos filhos, os nossos pequeninos estejam conosco na nave, também celebrando ao Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado por essa celebração. Esteja presente, dirija, unja, fale, ministre, liberte, cure, transforme, edifica a Tua igreja. Salva vidas por meio desta celebração. Em especial, fala por meio dessa pregação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido, o que predomina no conteúdo das suas orações? Qual é a parcela dos seus encontros com Deus, porque oração é encontro com Deus, que ocupa a maior parte
qual é o tipo, melhor dizendo, o específico de oração, o conteúdo específico da oração que ocupa a maior parcela desse seu encontro com Deus. Até porque nós podemos identificar como possíveis partes, conteúdos de uma oração, pelo menos de uma oração elaborada, um pouco mais completa. Por exemplo, adoração, louvor, glorificação, ação de graças. Também petição, quando nós clamamos por nós mesmos. Confissão, uma oração pode ser de confissão, como por exemplo o Salmo 51. E a intercessão. Eu diria que de forma bem amadora, sem qualquer pesquisa, sem qualquer investigação técnica nesse sentido, que o que predomina no conteúdo das nossas orações seja a petição, quando nós oramos por nós mesmos, pelo nosso dia a dia. Não que isso seja por si mesmo errado. Aliás, eu diria não haver percentual ou parcela da oração que deva ser maior ou de forma predominantemente dedicada a essa ou a aquela modalidade, aquele tipo específico de conteúdo. Até porque, como já disse, existem orações que são especificamente de confissão, por exemplo. Orações que podem ser especificamente de gratidão, de glorificação. Orações que podem ser tão somente de intercessão. Enfim, qualquer conteúdo pode dominar uma oração. No entanto, queridos, eu não poderia deixar de reconhecer o valor da intercessão e de reconhecer também que, por vezes, ela ocupa uma parcela um tanto quanto insignificante, não tão significativa das nossas orações. E olha que a intercessão, mais do que uma proposta de conteúdo, do que um incentivo bíblico para que nós o façamos, na verdade é como que um dever nosso. A palavra de Deus nos orienta, mais do que isso, nos ordena, tanto pelos seus exemplos de orações intercessórias, quanto pelos seus imperativos bíblicos nesse sentido. Por exemplo, Paulo, lá em 1 Timóteo 2,1 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Isso, em Efésios 6,18. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Agora sim, em 1 Timóteo 2,1, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, quando você ora por si, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Ou seja, Paulo ele insiste em que sejam feitas intercessões em favor de todos. Aquela famosa passagem sobre confessarmos as culpas uns aos outros, de Tiago 5,16, também reitera o imperativo de que sejamos intercessores. Quando na sequência Tiago diz, depois de falarem, olha, confessem os vossos pecados uns aos outros, ele diz, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Agora, apesar de ser um dever, um imperativo bíblico, e uma vez que os imperativos eles estão realmente contidos na Bíblia para que nós os cumpramos, eu quero trazer aqui mais do que um motivo imperativo para que você se torne um irreparável, um resiliente, um perseverante, um imparável intercessor, ou seja, aquele que ora em favor dos outros. Aqui, querido, é um privilégio pouco percebido como tal, assim como, por exemplo, contribuir financeiramente, servir, sofrer afronta pelo nome de Cristo. A intercessão é um dos privilégios pouco reconhecidos de um cristão. Se não, vejamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Eu gostaria muito que você não somente abrisse, mas mantivesse sua Bíblia aberta durante toda essa pregação em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler agora apenas o versículo 11, no entanto, os versículos de 1 a 11 consubstanciam o conteúdo da nossa pregação, até porque fazem parte do contexto desse versículo. 1 Coríntios 1, 11 diz assim, eu estou lendo na NVT, no entanto, o mesmo significado tem na sua versão, provavelmente. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Eu repito, Paulo dizendo, e vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade,
respondeu com tantas orações, ou respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. A partir desse texto, queridos, fica claro que oração e a intercessão, especificamente falando, constitui-se um precioso instrumento que o Senhor nos disponibiliza, pelo que eu desafio, repito, a você a partir desta ocasião, quem sabe até um voto que você faça com Deus nessa celebração do aniversário da PIB do Parque Anchieta, de tornar-se um imparável intercessor. Tornar-se um imparável intercessor. O tema da minha mensagem, eu estou repetindo, torne-se um imparável intercessor, pois ela traz alguns benefícios, eu quero citar pelo menos 3. Primeiro, porque ela se trata de uma preciosa oportunidade de servirmos ao nosso irmão. Esse versículo 11 do capítulo 1 de 2 Coríntios diz: e vocês nos têm ajudado ao orar por nós, palavras do Senhor por meio de Paulo. Provavelmente essa seria a 4ª carta escrita por Paulo aos Coríntios, 2 das quais teriam se perdido, aí nós não temos acesso a elas. E dentre os objetivos dessa carta, Paulo estaria querendo mostrar evidências do seu apostolado, da sua autoridade apostólica, porque os líderes e alguns cristãos daquela comunidade de Coríntios estariam questionando Paulo porque ele passava por tantas tribulações, tantas aflições, além de ser também rejeitado pela sua própria população, pelo seu próprio povo judeu. Por que Paulo passaria por isso se ele era um apóstolo e por conta disso deveria ser cuidado, protegido e não passar por tudo aquilo que Paulo passaria? E é interessante que Paulo ele justifica, ele reforça a sua autoridade apostólica exatamente por passar por muitas tribulações, porque ele vê utilidade nisso. Os versículos 5 e 6 desse capítulo 1 de 2 Coríntios dizem assim: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento, em algumas versões consolação ou consolo, será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para encorajamento, já disse em outras versões, consolo e salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos ou consolaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos. Paulo, ele estaria não apenas teoricamente em condições de orientar e de consolar, de confortar, de fortalecer os cristãos que passassem por tribulações, e os coríntios, e todos eles naquela época passavam por diversas tribulações, como hoje em dia também, mas ele estaria autorizado a falar que Deus consola, Deus fortalece, Deus cuida, Deus nos torna mais do que vencedores por experiências próprias. Por isso ele era um apóstolo, por ele estar não somente sofrendo tribulações, mas estar sendo fortalecido, encorajado, consolado por Deus. E Paulo ele elenca nas 2 cartas que estão acessíveis a nós, pelo menos 4 eventos em que ele é atribulado, e tribulações essas que o autorizam como apóstolo, que evidenciam a sua apostolicidade e a apostolicidade do seu ministério. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas 1 Coríntios 4, de 9 em diante, nessa 2ª carta, os capítulos 6, 11 e 12 também relatam seus apedrejamentos, prisões, açoites, perigo, fome, o seu sofrimento pela empatia, por sofrer juntamente com os irmãos, as humilhações, até mesmo espinho na carne de Paulo, ele estabelece como sofrimentos que o identificam como verdadeiro apóstolo. E ele enfrenta tudo isso com a ajuda de Deus, ele está falando com o encorajamento de Deus, sendo por ele consolado, fortalecido, empoderado e aí tornando-se confiante, porque ele é mais do que vencedor por aquele que o tem amado e tem cuidado dele. Só que aqui nesse versículo ele acrescenta um dos motivos pelos quais ele supera, ele enfrenta, ele suporta e ele vence essas tribulações. É porque Deus tem usado, dentre os recursos disponibilizados a Paulo, as orações dos irmãos corintianos em favor de Paulo, e não somente dos irmãos de Coríntios, de todos aqueles que intercedem por ele. E aqui nós vemos que por ela,
pela intercessão, os irmãos estavam expressando amor e cuidado, uma vez que estavam favorecendo, ajudando, como Paulo usa o termo ajudar, temos sido ajudados por vocês por meio dessas orações. E é isso que nós fazemos, queridos, quando nós intercedemos pela igreja, pelos irmãos, pelos familiares e por tantas pessoas que Deus, pelo seu Espírito, nos inspirar a orar e interceder por ela. Nós expressamos amor, cuidado, nós ajudamos. Longe de nós queremos encerrar e limitar a ajuda somente à oração, como que somente fosse pouco. Na verdade, interceder é muito. Mas, em paralelo a tudo aquilo que nós podemos fazer, porque não raro Deus nos mobiliza de forma tangível e material, nós agirmos efetivamente para benefício das pessoas cujas necessidades nos chegam ao conhecimento, né, e o que tiver no nosso alcance é pertinente, que direcionados pelo Espírito, nós façamos isso, mas a oração ela é ampla, ela é ilimitada. A oração é um recurso disponibilizado a todos aqueles que sensíveis à voz do Espírito, que maduros nessa compreensão de que ela é um instrumento, dela se utilizam para abençoar pessoas. Aliás, a própria oração acaba não raras vezes nos mobilizando, nos instrumentalizando, nos conscientizando de que nós temos os recursos disponibilizados por Deus para atender a necessidade de alguns irmãos. Aliás, eu gostaria que você escrevesse aí no chat, enquanto assiste e ouve essa mensagem, das vezes que Deus te mobilizou, que você orou por um motivo específico, e Deus falou, é você quem vai suprir essa necessidade. Orou por consolo e você foi visitar, ou ligou, mandou um WhatsApp consolando. Orou por provisão e você foi mobilizado a providenciar uma cesta básica. Orou por recursos e você foi mobilizado por Deus a fazer uma transferência, a levar um dinheiro. A oração, ela tem esse efeito, mas o que eu quero dizer é que a oração ela é ampla e é irrestrita, ela é profundamente, ela nos tira as barreiras, os limites, porque nós podemos por ela atingir a toda e qualquer necessidade daqueles que têm e cuja necessidade, cuja luta, cujo problema nos vem ao conhecimento. Quando eu falo sobre nós podermos atingir um amplo número de pessoas em sua magnitude, em sua amplitude de necessidade, eu não estou falando aqui de orações genéricas, e queridos, eu não quero aqui desprezar de todo, mas quando nós oramos fazemos orações do tipo, Deus abençoe a todos os membros da PIB do Parque Anchieta, abençoa todo o país, todas as pessoas doentes, claro que nós estamos sendo instrumentos sim de Deus. Abençoa todos os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, aqueles que já nasceram, que estão vivos, mas aqueles que ainda vão nascer. Abençoa todos os problemas. Claro que nós podemos sim, mas o que eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo é que nós podemos abençoar orando especificamente, nominalmente, por motivos pontuais, orações que têm endereço, que têm necessidades específicas. Por tantos quantos tivermos disposição e direção do Espírito Santo, sem limites, nós podemos orar e podemos ser bênçãos, instrumentos de Deus, demonstrando amor, demonstrando carinho, cuidado, empatia, preocupação, comunhão, juntamente a essas pessoas. M. Bondes, ele diz que intercessão é um alargar da oração, é sair de si mesmo em largura e profundidade em favor de outros. Primeiramente, diz ele, a intercessão não se centra em orar apenas pelos outros, mas refere-se à liberdade, ousadia e confiança infantil, sabe aquela confiança da criança que acredita mesmo? Confiança infantil da oração. É a intercessão a plenitude da influência confiante da alma ao se dirigir a Deus, ilimitada e sem hesitação em seu acesso e exigências. Essa influência e confiança, diz ele, são usadas em favor de outros. Mas como, queridos, a oração presta serviço aos nossos irmãos, aos líderes, familiares, e mesmo a pessoas que nós nem conhecemos, às autoridades públicas, ao presidente, aos governadores? Eu diria, ao trazer o segundo motivo, torne-se um imparável intercessor, pois por meio dela, por meio da oração intercessória, nós mobilizamos o poder, o agir de Deus, que por sua bondade responde não poucos, mas muito do que clamamos em favor do nosso próximo, porque, como diz Paulo nesse versículo preciosíssimo, riquíssimo, apenas um versículo, 11 do capítulo 1 de 2 Coríntios,
porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Quando Paulo reconhece que os coríntios têm ajudado a interceder por ele, ele está querendo dizer, caramba, está surtindo efeito. Tem resultado mesmo. Deus está agindo. Embora nunca e exclusivamente por meio das orações intercessórias, aliás, Paulo ele cita nas suas cartas pessoas que foram bênçãos, instrumentos, né? Aos filipenses ele fala, obrigado porque vocês se lembraram de mim, falando sobre ajuda material, ajuda financeira. No final de suas cartas ele fala sobre os seus cooperadores dos seus ministérios, pessoas que lhe são caras, preciosas. Nunca somente por meio, mas nunca sem esse poderoso e precioso instrumento chamado oração intercessória. E eu queria trazer duas palavras nesse sentido, dizendo que a oração não é necessariamente respondida exatamente na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. Nós sabemos que, de fato, para cada situação nós imaginamos, homens que somos, qual seria a melhor conclusão, o melhor desfecho. Nós ousamos propor a Deus a solução para o problema dos nossos irmãos, mas, como diz a própria palavra, por exemplo, em Isaías, capítulo 8, os pensamentos de Deus não são os nossos. Provavelmente, dentre os pedidos dos cristãos por Paulo, estariam que ele passasse de largo por algumas tribulações que ele passava, perigos, prisões, açoites, perseguições, humilhações, agressões. Certamente os cristãos intercediam para que ele não passasse por isso. Mas ele passou por muitas dessas coisas. Quando ele estava preso, provavelmente oraram para que ele fosse solto e ele não foi. Quando ele estava condenado à morte, provavelmente oraram para que ele não fosse morto e ele foi. Então eu não estou querendo dizer que o nosso papel seja produzir resultados. Aliás, a segunda observação, a primeira não é o pedido que nós fazemos que será necessariamente atendido, embora muitos são. Mas a segunda observação nosso papel não é produzir resultados, embora sim, a oração tenha poder, como Paulo está testificando. Deus ele tem bondosamente atendido os pedidos, as intercessões de vocês em meu favor. Mas o nosso dever é clamar, é interceder, é nos colocarmos na brecha pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que Deus coloca, cuja necessidade Deus coloca ao nosso conhecimento. Isso com fé, com confiança, sabendo que aquele a quem clamamos é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. A gente vê resultados de orações intercessórias na Bíblia, por exemplo, quando Moisés intercede pelo povo de Deus lá em Êxodo capítulo 32. Deus iria extirpar o povo devido à idolatria deles, e Moisés intercede e Deus atende. Eliseu intercede pelo seu moço, o Senhor abre os olhos dele, porque ele não via, só via o exército que vinha contra eles, e Deus abriu os olhos do seu servo. O próprio Eliseu também intercede para que a sunamita, que o acolheu também, tivesse filho, e ela teve. Depois ele intercede para que Deus ressuscite o filho dela, que adoecido morreu, e ele ressuscita. Deus atende. Exemplo melhor do que Jesus, queridos, que ao receber a intercessão, por exemplo, de Jairo pelo seu servo, ele atende, na verdade, do centurião, ele intercede pelo seu servo, Jairo intercede por sua filha, e Deus também atende. Enfim, o próprio Jesus ele intercede ao Pai, e o Pai, ele vive para interceder por nós. O que você acha que as intercessões, conforme Hebreus 7:25, Jesus vive para interceder por nós, dando continuidade àquilo que ele fez em João 17, orando por nós? Será que não tem efeito? Sim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, eu diria, seja um imparável intercessor, porque a sua oração tem mobilizado os céus em favor de muitos. Aliás, digite aí, no final eu vou contar uma historinha, que é conhecida da PIB do Parque Anchieta, mas digite aí no chat quantos efeitos você já tem visto das orações intercessórias, quanto resultado, quantas orações são claras, indiscutivelmente respondidas por Deus, seja feitas por você mesmo ou por pessoas que você conhece, situações que você conhece. Digite aí no chat. E finalmente, queridos, como se não bastassem os efeitos, os milagres, os resultados concretos e específicos, pontuais, pertinentes, alinhados aos motivos de nossas intercessões em favor dos irmãos, dos amigos, da cidade, da nação, e por isso devemos nos tornar imparáveis intercessores.
Quando nós intercedemos, nós somos instrumentos. Terceiro motivo, somos instrumentos da promoção de ação ou de ações de graça nos corações daqueles pelos quais intercedemos, daqueles que tomam conhecimento, e nosso próprio coração também é grato quando nós vemos os resultados das orações. Muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 1,11. Muitos darão graças. Ao que tudo indica, na perspectiva paulina, queridos, o resultado das orações dos coríntios, ou seja, a mobilização do poder, da bondade, do favor de Deus, né, na direção da vida de Paulo, resultaria em muitos sendo gratos, inclusive e especialmente o próprio povo corintiano, os próprios coríntios, que estariam agradecendo, vendo os efeitos das suas orações, e não somente eles, todos aqueles que tomassem conhecimento das bênçãos, das vitórias que Paulo estaria recebendo como resultado da intercessão. Um coração grato, e de preferência um coração que expressa a gratidão, que reconhece e publica o seu estado de gratidão, é algo muito precioso. E embora muita ênfase tenha sido dada na literatura, por exemplo, de autoajuda, né? Por exemplo, eu já li o livro O Milagre da Manhã, ele cita, dentre as 6 atividades que você deve fazer ao acordar, o expressar gratidão. Também na filosofia coach, eu gosto muito do coach, já tenho citado Jerônimo Temel, e ele fala, por exemplo, que você deve, dentre as suas atividades do dia, escrever os motivos pelos quais você é grato, parar para agradecer. Mesmo na psicologia há evidências, há pesquisas que falam sobre os benefícios. Eu lia esses dias os 7 benefícios, numa pesquisa que fala sobre os 7 benefícios da gratidão, né? Dentre elas, reduzir a infinidade de pensamentos e sentimentos negativos, como inveja, ressentimento, frustração. Isso um PhD em psicologia chamado Robert Emmons, ele fala sobre isso. Ele fala, inclusive, que a pesquisa dele confirma que a gratidão ela aumenta a felicidade e reduz a depressão. Há uma outra pesquisa que fala sobre a resiliência que a gratidão gera, uma pesquisa feita com pessoas, em princípio, que sofreram com aquele fatídico 11 de setembro, e até pessoas que participaram da guerra do Vietnã, como essas pessoas, ao expressarem gratidão, são mais resilientes e superaram com maior facilidade os traumas desses 2 eventos, ou seja, a guerra do Vietnã e o 11 de setembro, o World Trade Center. Então são pesquisas, embora pesquisas, coach, filosofia, autoajuda fale sobre isso, mas acima de tudo, querido, a palavra de Deus valoriza, não somente isso ordena, traz imperativos sobre essa atitude da gratidão. Aliás, a Bíblia não somente desestimula a murmuração, a reclamação, né? Aquele coração ranzinza que sempre vê tudo como negativo, inclusive coisa que repulsa, que nos afasta, tira as pessoas de perto de nós, porque ninguém quer ficar muito perto de pessoas que somente lamentam. A Bíblia, ela incentiva a expressão, ela estrategicamente registra expressões de gratidão e orientações, mais do que isso, ordens imperativos sobre a oração. Por exemplo, 1 Crônicas 16, de 7 a 10, diz o seguinte: naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Palavras do Senhor: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anuncie entre os povos o que ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele e falem a todos as suas maravilhas. Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos os que buscam o Senhor. Paulo, por 2 vezes, dentre outras, ele fala aos Colossenses: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 11 e 12. E no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. O próprio Jesus praticou a gratidão ao orar lá em Mateus 11, 25. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas
dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Imagine que coisa boa, querido. Você intercede, Deus mobiliza o seu favor, o seu poder, pessoas são abençoadas, essas mesmas pessoas são gratas, as pessoas ao redor dessas pessoas que testemunham a bênção de Deus são gratas, e você também é grato por ver alguém abençoado, por empatia, por altruísmo e por reconhecer, caramba, Deus, Ele ouve as minhas orações. Que privilégio. Quero concluir essa mensagem dizendo que Paulo estava certo do valor da oração intercessória, tanto que ele pedia oração. Em vários textos ele pede oração, em Efésios, em Romanos capítulo 15, Efésios capítulo 6, porque, como diz Hernando Dias Lopes, né, nenhuma força é tão poderosa na terra como a oração da igreja. Diz ele, a oração modifica as coisas, pela oração mantemos os braços dos guerreiros fortalecidos nos campos de batalha. Pela oração, encorajamos missionários a prosseguirem na sua empreitada de levar o evangelho até os confins da terra. Pela oração, continua Hernandes Dias Lopes, cooperamos para que pregadores anunciem a verdade com ousadia e unção do Espírito. Pela oração, encorajamos uns aos outros a prosseguir em meio às provas. São palavras de Hernandes Dias Lopes, mas eu diria que por meio da oração, da intercessão, nós promovemos consolo aos enlutados, encorajamos os desanimados, cura aos doentes, salvação aos descrentes, paz aos atribulados de coração, harmonia aos relacionamentos conturbados. Pela oração intercessória, queridos, nós promovemos livramento diante de ameaças à integridade e mesmo à própria vida. Vitória nas batalhas, portas de emprego são abertas, relacionamentos afetivos são estabelecidos, aprovações em estudos, em concursos são conquistadas, muitos são ajudados, o poder de Deus é mobilizado, corações se tornam agradecidos e manifestam gratidão. Acima de tudo, fomos feitos para glorificar a Deus, por isso a oração intercessória, ela gera, como se ela ajudasse a que esse propósito de Deus, que diz lá, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória do Senhor. A oração intercessória, ela resulta em pessoas glorificando a Deus. Os irmãos participaram da intercessão por muitas pessoas, e aqui eu não quero resolver o problema existencial de algumas orações serem atendidas e outras não. Mas eu quero testemunhar daquilo que nós vimos acontecer na vida da família do nosso irmão Luiz Caldas, da PIB de Rio das Ostras. O quanto as orações intercessórias do povo de Deus mobilizaram o poder de Deus e resultaram na reversão já desacreditada, inclusive pelos médicos, não pelo filho desse casal, Luiz Caldas e sua esposa, porque o filho deles, se não me engano, Luiz Carlos, Carlos, não lembro o nome agora, ele, médico, acompanhando de perto, ele não desistiu em momento nenhum, intercedeu pelos seus pais. E a igreja intercedeu. E hoje eles estão aí vivos para contar o testemunho, ainda sem compreender o milagre, porque eles, dentre tantos, foram privilegiados por terem revertido a sua situação. Mas eles foram abençoados pelo poder da intercessão da igreja. Por isso eu queria enfatizar aqui. Seja um imparável intercessor, porque a súplica, a intercessão de um justo pode muito em seus efeitos. E mais uma vez, ore pelo pastor, ore pela igreja, ore pelo aniversário, ore pelo seu líder, ore pelos enlutados, orem por aqueles sobre os quais você tem informação de necessidade de oração. E são muitos, porque é um privilégio. Portanto, seja um imparável intercessor. Amém, queridos? Mais uma vez, domingo você está convidado a participar do nosso aniversário, 55º aniversário da PIB do Parque Anchieta. Na verdade, a celebração, se não me engano, o aniversário é dia 26, mas dia domingo estaremos juntos e não haverá culto infantil. Todos estaremos juntos na nave, celebrando, glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito na história da PIB do Parque Anchieta. Senhor, nós queremos clamar pela PIB do Parque Anchieta, pelo seu aniversário, pelos seus membros, por esse momento tão especial. Mas clamamos especificamente por um a um dos membros da nossa igreja, e cada um que está ouvindo essa mensagem, para que nos tornemos resilientes, perseverantes intercessores, sejamos instrumentos poderosos em Tuas mãos, para a promoção da Tua bondade,
da tua cura, da tua libertação, para a mobilização do teu poder em favor de muitas pessoas e para que sejamos geradores, ou pelo menos contribuidores para a geração de corações gratos, pessoas que glorifiquem ao Senhor pelos efeitos, pelos resultados do teu poder veiculado por meio da nossa oração intercessória. É assim que nós choramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor para você e sua família. Amém, glória a Deus. Chegamos, meus irmãos, ao final do nosso culto, mas não se esqueça que domingo nós estaremos juntos celebrando o dia do nosso aniversário, 55 anos, testemunhando a respeito de Cristo. Venha no culto da manhã, venha no culto da noite, traga visitantes, vamos juntos comemorar, agradecer, celebrar o nome do nosso Senhor. Lembrando que as nossas atividades elas continuam no decorrer dessa semana. Se você é novo por aqui, é só nos sinalizar aqui no chat e com toda atenção nós estaremos te encaminhando a essas atividades. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e até domingo!